aquela magreza que todos viam, eu ainda me via muito gorda. E aí eu comia na frente das pessoas e já corria pro banheiro para vomitar. E aí foi quando eu cheguei a pesar 32 quilos. Meu nome é Carolina Feitosa, tenho 32 anos e desde a infância, né, já com 10 anos de idade, eu já tinha problemas com meu peso. Então a minha mãe percebeu que eu já era uma criança que me destacava no meio das outras. E logo em seguida ela já procurou uma ajuda, que foi com um médico endocrinologista. Então ali no primeiro atendimento o médico me explicou algumas coisas e eu já comecei, né, durante 30 dias a tentativa da dieta. E aí quando eu voltei no consultório 30 dias depois, tinha acontecido exatamente o contrário. Em vez de eu emagrecer, eu tinha engordado. Para mim, o mais difícil era eu me comparar com as minhas amigas, porque as minhas amigas eram sempre mais magras, né? E chamava atenção, tinha um corpo bonito, comprava uma roupa, ficava bonito, e eu sempre tinha problema com isso. Toda vez que eu ia experimentar uma roupa, não servia. E isso, querendo ou não, mesmo você sendo criança, você se sente inferior às outras, né? E aí, todo mês eu ia no acompanhamento, né, com o médico, e ele percebeu que eu era muito ansiosa. Então, ele começou a combinar tanto as medicações naturais com ansiolíticos. E aí, eu cheguei no processo da anorexia. Então, eu comia bem menos do que a dieta, eu tomava mais medicamento para emagrecer mais rápido e eu fazia muito mais atividade física para me ajudar a emagrecer mais rápido. Só que eu não percebia esse processo de emagrecimento. E aí foi quando eu cheguei a pesar 32 quilos. Só que eu não conseguia me enxergar magra. Eu sempre olhava para o espelho e me via gorda. Eu achava que eu ainda precisava emagrecer mais alguma coisa. E aí vieram todos os efeitos, né, na minha saúde. Então eu não tinha disposição mais para estudar. Eu já tinha muita sonolência porque eu não tinha energia para fazer as coisas. Eu dormia assim longos períodos e a minha mãe ficava super preocupada. O meu cabelo começou a cair muito, as minhas unhas não cresciam. E aí o meu médico identificou que tinha alguma coisa que estava errado. Só que há muitos anos atrás não era conhecido como é hoje, né, nas mídias sociais, uma pessoa que tem anorexia. Então, assim, nem os médicos conseguiam identificar realmente o que que era. E aí eu comecei a fazer o efeito oposto. Então eu falava assim, eu preciso comer porque a minha mãe tá aqui. Então eu comia. E aí eu entrei no processo bulímico, né? Que é quando você come e aí você vomita para não engordar. E quando eu comia algo que eu não conseguia vomitar, aí eu tomava laxante. Eu cheguei a tomar 44 comprimidos em uma noite. Então, assim, eu mudei de cidade, aí eu tive uma frustração emocional, eu estava num lugar onde eu não conhecia ninguém, a escola que eu estava eu não tinha me adaptado, e aí eu me trancava no quarto e eu comia. Eu chegava a esconder, assim, bolacha, chocolate, refrigerante. Era como se fosse uma droga, assim, né? Eu comia pra me saciar, pra ver se passava aquela angústia, aquela ansiedade. E aí, cada vez mais eu fui engordando. Então, da Carolina, que já estava bem, teoricamente, para os médicos, eu fui para 84 quilos disparadamente, assim. E a minha mãe sempre ali do lado, tentando ajudar e tentando achar uma solução na medicina, e até que eu comecei a passar com uma psicóloga. E aí foi quando ela me encaminhou para uma psiquiatra que era especializada em compulsão alimentar. Ela falou para mim, ela falou assim, então vamos começar a colocar remédios para dormir, porque aí você toma mais cedo, e aí durante a noite você vai dormir bem, o seu organismo vai produzir isso, vai produzir aquilo, e durante o dia você vai ficar bem. Eu cheguei a tomar os remédios de tarja preta mais fortes, né? Eu tomava Rivotril, eu tomei vários remédios, assim, ansiolíticos, emagrecedores, eu acho que eu tomei todos do mercado. E quando eu não tinha receita para comprar, o meu desespero era tão grande que eu comprava no mercado negro. E eu achava que aquilo ia ser a solução da minha vida. E não era, porque assim, eu só gastava dinheiro, tanto em consultas quanto em medicamentos. Aí ela falava pra mim, faz terapia disso, terapia daquilo. E não resolvia, nada resolvia. E aí fui passando, fui crescendo. Aí na adolescência eu fui vendo as minhas tias indo em cartomantes, em centro espíritas, a minha mãe. E aí isso era o que eu tinha de espiritualidade. Então eu comecei a buscar esse lado também. Eu ia em centro espíritas, mas eu entrava e saía do jeito que eu tava, não mudava nada. Já cheguei aí em centro de umbanda também, não resolvia nada. Pagava trabalho,
Porque chegava lá e falava, tem isso na sua vida, mandaram fazer tal coisa pra você. E eu acreditava naquilo. Se eu obedecesse o que ela estava me falando, ia resolver o meu problema. E nunca resolveu. E aí chegou um ponto que a minha mãe falou assim pro meu pai, se a gente pagar uma lipoaspiração pra ela, a gente vai resolver o problema dela, que é o corpo dela, é a aparência dela. E aí ela não vai ter que tomar tanto remédio e ela vai ficar bem. E aí lá vou eu, me submeti a uma cirurgia plástica. Teoricamente, bom, se o corpo tá perfeito, a mente também vai estar. E foi completamente o oposto do que eu imaginava. Porque aí realmente eu tinha um corpo perfeito, eu já chamava atenção do jeito que eu queria, mas o vazio continuava ali dentro. Então eu comecei a ir muito mais para academia, porque aí na minha cabeça era assim, poxa, eu já tenho um corpo legal, então agora eu vou manter. E cada vez mais eu queria chamar atenção, porque os elogios das pessoas me deixavam bem. Quando eu postava foto nas redes sociais, as que as pessoas comentavam, eu achava o máximo aquilo. Então, assim, eu queria ser a garota malhada da capa da revista, mas quando eu chegava em casa, a situação era a mesma. As crises de compulsão vinham, aí eu tomava remédio para inibir a fome, aí vinha a ansiedade por qualquer situação, eu continuava irritada, eu continuava bipolar, eu continuava depressiva, eu ia para os lugares, eu podia estar rodeada de pessoas, e aí quando eu chegava em casa eu chorava, eu não tinha vontade de fazer as coisas, eu não ia bem na faculdade, e aí eu me magoava muito com o que as pessoas falavam, a opinião das pessoas sempre estava acima de tudo para mim, e aí eu estava deitada no sofá na minha casa, e eu zapeando assim os canais, eu vi o pastor fazendo uma oração. E aí ele falava assim, com muita certeza, ele falava assim, você que tá aí, nesse sofá, você que tá com dor de cabeça, você que não tá bem, você que acha que a sua vida não tem jeito, você que terminou um relacionamento, você que tá passando por um problema, tem jeito pro seu problema. Faz um desafio, pega um copo com água, e faz essa oração com a gente. Eu coloquei ali uma coisa que eu nem sabia que eu tinha, que era fé. Eu coloquei a minha fé naquela água. E ali, naquele momento, quando eu bebi, eu tava com muita dor de cabeça. E eu tava com muita angústia mesmo, assim, só com vontade de chorar. E naquele momento, pronto. Era como se tivesse tirado de dentro de mim. Na mesma hora, assim, eu coloquei o copo em cima do rack, subi as escadas e falei pra minha mãe, eu quero ir na Igreja Universal, vai ter uma reunião assim, 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 que o pastor anunciava que era um propósito de uma aliança. Se você fizesse uma aliança com Deus, todas as áreas da sua vida poderiam mudar. E a minha mãe falou assim, tá bom, a gente vai. E quando eu coloquei os meus pés ali dentro, mesmo eu sem entender nada do que estava acontecendo, eu já tive a certeza que era tudo que eu busquei a minha vida inteira. Realmente, o pronto-socorro da minha vida, assim. Eu lembro que o pastor chamou para ir lá na frente, eu fui lá na frente e eu só chorava. Era como se eu tivesse aberto, assim, o meu peito e tava tirando tudo que tinha dentro. Tudo que me machucava, tudo que me doía, tudo que me incomodava. E quando eu voltei para o meu lugar, eu já voltei bem melhor. Eu já voltei, assim, muito aliviada. E aí eu lembro que logo na primeira semana que eu tava indo, eu cheguei num domingo e eu tava bem angustiada. E ali vieram duas obreiras. Já não tinha mais ninguém na igreja. Vieram duas obreiras conversar com a gente. E essa obreira, ela olhou pra mim e ela sentiu a minha dor. E ela falou assim pra mim, filha, você é tão linda. Por que você chora tanto? Deus tem um plano lindo pra sua vida. Ele te trouxe aqui. E ali ela pediu para fazer uma oração. E naquele momento que ela fez aquela oração diante do altar, eu já saí leve. Eu já saí assim, diferente. Eu senti dentro de mim uma paz que eu nem sabia o que era isso. E ali eu fui para casa e eu dormi. E eu tive o melhor sono da minha vida. Eu dormi e eu acordei diferente. E aí eu fui obedecendo, fui frequentando as reuniões. Logo em seguida eu me batizei nas águas. E aí eu cheguei numa reunião, eu tava com uma receita. E ali eu tava em alguns dias em abstinência dos remédios. Então, ou eu colocava aquela receita ali e tinha certeza que Deus ia fazer algo,
ou eu saía dali e ia direto para a farmácia comprar os remédios. Então eu fui e lancei a receita ali como se fosse realmente o meu tudo. Eu fui curada naquele mesmo dia. 7 dias depois, eu não tinha mais nenhum desejo de remédio, eu não tinha ansiedades, eu não tinha mais os traumas que eu tinha antes. Era como se eu nunca tivesse tomado remédio na minha vida, eu nunca tivesse vivido o que eu vivi. E aí, a partir dali, eu decidi entregar realmente tudo. Todo final de reunião, o bispo falava sempre a mesma coisa. Se você quer ter a certeza de que você nunca mais vai sofrer, você precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o que vai te sustentar. E eu coloquei isso dentro de mim, porque eu não queria mais voltar para quem eu era. E aí eu me lancei. Eu comecei a jejuar, eu comecei a ouvir as programações, eu comecei a ouvir a palavra do bispo todos os dias. E aí eu cheguei correndo na igreja, era uma quarta-feira. E aí eu coloquei a mochila assim do lado e eu falei, meu Deus, hoje eu preciso ter uma experiência com o Senhor. Na hora da busca, eu lembro que tava tocando um louvor assim, vem Senhor, assumir o primeiro lugar. E quando eu falava isso, eu não cantava, eu falava. E aí eu ouvia assim, filha amada. Quando eu ouvi isso, né, você é minha filha amada, eu não sabia se eu chorava, se eu continuava falando, porque era tudo aquilo que eu precisava. Porque a minha vida inteira, até ali, eu buscava nas coisas, eu buscava no corpo, eu buscava nas tentativas das coisas do mundo, receber esse amor. Todos aqueles transtornos de imagem, todos aqueles complexos, toda aquela sujeira que estava dentro de mim, ela não existia mais, assim. E veio, assim, aquela certeza, aquela paz, aquela alegria. E eu fui me tornando, assim, uma mulher muito forte. E ali o Espírito Santo ia me direcionando, ia me falando o que fazer, como agir. Hoje eu sou muito feliz, eu sou grata a Deus por tudo, por tudo, por tudo, por tudo, mas principalmente pela misericórdia dele. Porque se não fosse a misericórdia dele, eu não estaria aqui. E assim, mesmo diante de tudo que eu vivi, eu tenho a certeza que ele sempre cuidou de mim. Mesmo eu sem nem imaginar que existia um Deus. Ele realmente, assim, ele me tirou do vale de ossos secos e soprou dentro de mim o fôlego de vida. A Igreja Universal é tudo, porque é a porta que estava aberta quando eu mais precisei. Foi o meu pronto de socorro, aonde a medicina nunca resolveu. Eu nunca vou trocar o Espírito Santo por nada, porque não tem como. Só quem tem sabe o quão precioso é. Realmente é um tesouro. Hoje eu tenho um pleno entendimento que o meu corpo, a minha aparência, não é nada, é pó. Mas o mais importante é a salvação da minha alma. É a certeza que se hoje Jesus voltar ou Ele me levar, eu vou pro reino dele.